Ontem falamos um pouquinho a respeito das ansiedades, né? Uma ansiedade que é normal para a gente estar pronto para alguma adversidade que às vezes surge, mas isso pode ser patológico, pode levar a uma doença. E a partir de hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre essas classificações. Eu queria antes introduzir uma pergunta que na nossa conversa de ontem, quando você falou que às vezes uma situação adversa pode deixar uma pessoa constantemente nesse nível de ansiedade ou nesse estado de prontidão, isso eu acho que acontece principalmente num lar onde há crianças e elas se sentem ameaçadas de alguma forma. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, a criança ela não necessariamente sente uma ameaça contra ela. A gente sabe que ambientes, famílias ou até ambientes escolares onde a criança tem a exposição constante, repetida, de gritos, de brigas, mesmo que não seja diretamente para aquela criança, no mesmo momento que aquilo acontece, que a criança está expansiva, brincando, se relacionando, a hora que começa aquela discussão, vamos imaginar, entre pais ou entre irmãos, a criança ela se retrai e ela fica em estado de alerta, porque ela não sabe como reagir àquela situação de estresse. Afinal, os pais, eles têm a capacidade de auxiliar nesse processo, Então, quando tem famílias, caóticas ou que não tem essa estrutura ou o trato entre as famílias não é adequado, essa criança ela vai se desenvolver ansiosa e ela vai mudar o sistema de alerta dela. Existe uma mudança cerebral, a nível cerebral, e isso traz prejuízo para a vida inteira. Ou seja, isso pode então, a consequência imediata é que ela vai ficar mais alerta do que deveria. Ela vai ficar mais alerta e o sistema cerebral dela em desenvolvimento vai ficar danificado para o resto da vida. Então, a importância grande da gente propiciar ambientes adequados, dos pais não discutirem na frente dos filhos, porque são traumas que seguem a vida e não é incomum a gente escutar as pessoas chegarem em consultório e falarem o quanto era difícil escutar os pais brigarem em casa. Sim. Eu me lembro das brigas dos meus pais, E quão triste era ver duas pessoas que você ama discutindo, Geralmente meu pai, às vezes, sendo rude com minha mãe, nossa, como isso marcava a gente, A gente ficava assim. Bom, como é importante a gente tocar esses assuntos, E é bom ter o apoio e a ajuda da doutora Fabiana nessas questões. Amiga, então existe uma classificação, então, de ansiedades? Existe uma classificação. Vamos lembrar que cada pessoa é singular. Então, cada indivíduo vai ser visto de uma maneira única. Mas dentro da medicina, a gente deve estratificar sintomas para poder definir um quadro e para poder gerar ou planejar um tratamento, uma prevenção. Então, dentro do diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, que é o que a gente usa hoje para categorizar, para dimensionar os sintomas e as doenças, a gente vai ter os principais quadros dos transtornos ansiosos, o transtorno do pânico, o transtorno da ansiedade generalizada, as fobias específicas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E essa diferenciação, ela é necessária porque cada quadro, ele tem uma quantidade de tempo, Ele tem de sintomas, ele vai nos direcionar um tipo de terapia ou outra, ele vai nos fazer pensar também, os sintomas estão acontecendo, tem alguma coisa no dia a dia que a gente tem que tomar uma primeira ação para daí sim a gente avaliar depois e pensar se realmente era um quadro ou se era algo comportamental da vida da pessoa, Então a necessidade da gente dividir e conhecer é importante para a gente planejar o tratamento e a prevenção, para que a pessoa entenda o que se passa com ela. Olha aí, quantas dicas importantes estamos ouvindo aqui, para que você não fique ansioso, ou para que você cuide, para que esse grau de ansiedade possa diminuir ou não avançar. É por isso que nesses dias vamos estar juntos aqui com a doutora Fabiana conversando sobre esse assunto, tá bem? Doutora Fabiana, muito obrigado e amanhã você promete voltar com a gente aqui, Prometo voltar. Amanhã a gente vai estar junto mais uma vez, tá bem?